Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou Gutenberg Macedo, fundador e atual dirigente da Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, entre outras atividades pertinentes à área de recursos humanos. É sempre um privilégio poder conversar com você sobre assuntos que podem ser do seu interesse e que podem chamar a sua atenção para que você avance em sua carreira, se porventura você está estagnado. Como eu já fiz no passado posts sobre este assunto, a estagnação decorrente da estrutura da empresa que não permite crescimentos, da sua falta de objetivo, que é o mais grave, e também da sua longa permanência na mesma posição, 3 anos e meio. Portanto, você precisa agir com muita rapidez nos dias atuais para poder avançar em sua carreira. E precisa ter muito cuidado para você não estar pisando em areia movediça. Neste caso, hoje eu quero falar com você sobre o que você deve esperar de um verdadeiro líder. Como você sabe, o mundo inteiro vive uma crise de liderança tamanha. O mundo vive uma crise de liderança tamanha. O mundo empresarial também. Veja a escassez de homens e mulheres que tenham condições plenas para avançarem nessas empresas. Todos os dias quase você lê no jornal discussões, matérias sobre essa questão, a guerra por talento humano. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Japão, na China, em qualquer lugar. Há uma carência tremenda. Eu me lembro que alguns anos atrás eu li um livro do grande executivo Lee Iacocca, que escreveu um livro Para Onde Foram os Nossos Líderes? Para onde foram os nossos líderes? Nós nunca vimos tantos líderes medíocres como estamos vendo nos dias atuais. Isso é no governo, nas empresas, no setor militar, no setor religioso, em qualquer setor. A mediocridade é gigante. Eu sei que você vai ficar contrariado e vai certamente ignorar estas minhas palavras. Mas não faça isso. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e principalmente abra os livros, abra os livros, abra os livros e se informe. Mas a pergunta é: o que você espera de um líder? Em primeiro lugar, eu acho que você deve esperar de um líder um caráter firme e forte. Um homem que possa indicar o futuro e guiá-lo até lá. Ele não pode ficar trancado numa sala blindada, não. Ele tem de sair às ruas com as pessoas, conhecer os seus clientes, conhecer os seus stakeholders e, ao mesmo tempo, ser um exemplo para toda a organização que ele dirige, ou departamento, ou negócio, não importa. Então é fundamental o caráter. Em segundo lugar, que ele tenha uma visão estratégica do futuro. Que ele possa dizer para o seu grupo para onde a empresa caminha e tenha convicção. Não adianta contratar consultores externos para elaborar planejamento estratégico para a sua organização se o presidente não sabe que direção seguir. Na verdade, eu já trabalhei em grande empresa de consultoria, eu sei que depois que esses relatórios são feitos, e eles custam milhões de dólares, eles vão para onde? Para as prateleiras. Depois eles não são abertos. Isso continua assim hoje. Não estou aqui dizendo que você não contrate um consultor experiente ou uma empresa de consultoria. Não, você deve contratar. Agora, se você não tem o conhecimento para implementar aquilo que o consultor lhe diz, você não vai conduzir a sua empresa a lugar nenhum. E muitas vezes executivos contratam consultores
justamente porque eles não têm conhecimento. E por não terem conhecimento, eles não aplicam aquilo que o consultor, porque muitas vezes o consultor vem, faz aquilo que ele chama de estudo de diagnóstico, ele conversa com os executivos da organização, ele colhe todas as ideias deles e depois ele apresenta aquilo como se fosse da própria organização que ele contratou. Eu sei disso. Eu vivo nesse ambiente. Então é importante que o seu líder, além do caráter, ele tenha conhecimento, tenha preparo, e que ele conheça o seu negócio em profundidade. Em terceiro lugar, eu diria que é fundamental para o líder tratar bem os seus subordinados, todos indistintamente, sem privilégios, de tal maneira que todos se sintam parte da organização. Eu tenho visto no meu trabalho que muitas vezes eu pergunto a determinado nível da organização qual é o volume de faturamento da sua empresa, e eles não sabem. Quais são os principais produtos de sua organização? Eles não sabem. Quantos funcionários a sua empresa tem? Eles vacilam e vai por aí afora. O que é isso? É falta de liderança nas organizações. O que nos leva a uma outra necessidade do líder: comunicação. Comunicação nos dias atuais é fundamental, principalmente diante dessa avalanche de influenciadores digitais. 95% são ignorantes de pai e mãe. Eles estão divulgando baboseira, falando da vida alheia e enriquecendo falando da vida alheia. Eles não sabem fazer outra coisa. E o que é mais interessante é que muitas pessoas perdem o tempo ouvindo estes indivíduos e sendo influenciados por eles. Em vez de abrir um bom livro e ler, como por exemplo, como avaliar a sua carreira e a sua vida profissional, eles gastam tempo ouvindo esses indivíduos. Ou então, por que não ler o livro Rumo a uma Vida Significativa, do Rabino Mendel? Por que não? Por que não ler o meu livro Guia de Sobrevivência Corporativa, onde eu ensino a todos vocês a navegarem com jacarés, ou a nadarem com jacarés? Então, você precisa ter um líder que tem uma boa comunicação. Quantas vezes eu escuto no meu escritório diretores, gerentes falarem que quando o presidente diz uma coisa, ele diz que vai para o norte, na verdade ele tem para o sul. Daí porque eu criei aquela expressão: quando o seu presidente estiver falando, não preste atenção na sua boca não, preste atenção nos seus pés, para onde eles estão indo. Porque ele diz: eu vou para o norte, mas no fundo ele vai para o sul, porque ele quer desviar a sua atenção. Uma outra coisa importante neste líder que todos nós esperamos é que ele construa, que ele forme, que ele eduque, que ele desenvolva, que ele motive, que inspire a formação de novos líderes. Se ele não faz isso, me desculpe, sua empresa não vai a lugar nenhum. Daí porque hoje, quando um executivo é demitido, e muitos são demitidos hoje, presidentes de empresas, porque não dão resultados, a empresa tem que buscar gente lá fora, do outro lado do mundo, porque aqui dentro não existe. Então, na verdade, o que você tem é troca de cadeira. E às vezes você troca 6 por meia dúzia. Daí aquela sábia carta, quando você chegar na sua organização, contratado para fazer um bom trabalho, e você não consegue, a primeira coisa que você deve fazer é acusar o seu antecessor. A segunda coisa é contratar uma empresa de consultoria para fazer uma reestruturação. E por último, escreva uma carta e peça demissão. Veja se não é isso que está acontecendo com o presidente Trump dos Estados Unidos. Veja o seu discurso de posse. Acusou Obama, acusou Biden.
quando ele, no meio deles, esteve lá como presidente. E agora, ele está colocando o quê? Chamando, dizendo que vai demitir 2 milhões de empregados, uma reestruturação no governo americano, porque não funciona. Terceiro, ele não vai fazer uma carta de demissão agora, porque ele não é tolo, ele tem 4 anos de administração. Então, um líder tem de formar líderes. O líder não pode se acompanhar de yes men, de bajuladores. Se você quiser um bom livro para ler, eu sugiro que você leia Como Negociar com os Príncipes, do Calheiros, que foi secretário de Estado. Um grande livro para quem gosta de sabedoria humana e gerencial. Portanto, essas características são importantes nos dias atuais. Se você quiser se tornar um líder na sua empresa, persiga esses objetivos. E eu torço muito para que você se torne uma pessoa bem-sucedida. Novamente, eu gostaria de recomendar para você a leitura do livro A Arte de Reinventar a Carreira. Este livro vai lhe ajudar muito. Não importa a sua posição, não importa o seu estágio em sua carreira. Eu diria para você que ele é inspirador. Não porque eu fui o responsável pela sua organização, com lições extraídas dos milhares de executivos que já aconselhei. E como já disse em clipe anterior, se Deus quiser, no dia 4 de abril, eu vou completar 80 anos com uma mente fértil, com uma mente ativa, com um corpo sadio. Eu vou lançar minha própria autobiografia. E eu espero que ela sirva de inspiração para você e para a sua carreira. Pois histórias eu tenho muito para contar e também cujo objetivo de todas elas é torná-lo um executivo melhor em tudo o que você faz. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu peço que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou me acompanhe nas redes sociais. Todos os dias eu escrevo artigos para ajudá-lo a construir uma carreira de sucesso. Muito obrigado a você pela sua paciência. E eu espero que eu desperte você, que possamos criar líderes verdadeiros, que tenhamos orgulho da nossa carreira, que tenhamos orgulho do nosso sucesso e que andemos de cabeça erguida, de peito estufado e autoconfiantes. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro.